Eu vou usar 2 ovos nessa massa. Essa massa dá uma quantidade, aqui em casa dá para 2 pessoas. Então, mas isso vai depender de quanto que cada um come, né? Porque às vezes a pessoa come um pouquinho mais, aí tem que fazer com 3 ovos. Mas essa medida aqui geralmente dá para 2 pessoas e principalmente se fizer um molho mais encorpado, se for fazer um molho com legumes, com cogumelos. Nós gostamos mais de uma massa com molho bem simples, ou é só com molho de tomate, que a gente já tem sempre congelado, ou é com molho pesto, que a gente sempre tem na geladeira. Hoje eu já fiz o molho pesto para a semana e para a live de hoje, então a gente sempre tem esses molhos mais básicos. A gente acha que fica mais gostoso, porque dá para sentir mais o sabor da massa. Já deixei aqui uma água aquecendo com sal e vou pegar meus ovos para a gente não acontecer de perder um ovo aqui, então vou quebrar esse ovo aqui num potinho primeiro para ver se está bom. Estou usando o ovo caipira, que vem lá da feira. E aí quem quiser usar, ao invés de fazer com farinha branca, fazer com farinha integral, pode fazer. Quem quiser colocar um espinafre, bater junto, às vezes no liquidificador, um espinafre junto com o ovo, para fazer uma massa verde, também pode. Nesse caso, vai aumentar a quantidade, porque o espinafre tem bastante água, então vocês vão usar mais farinha do que eu vou usar aqui, e a quantidade também vai aumentar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, coloquei os 2 ovos, e aí eu vou bater bem esses ovos, bem amarelinho. Não é aquele ovo que a gente faz uma massa e fica bem branquinho, faz um bolo e fica branquinho, né? Vocês aí, quem não faz massa, come massa? Ou vocês procuram evitar, não comem? Eu acho que sempre que a gente acaba evitando comer massa, a gente acaba comendo pizza, a gente acaba comendo pão, acaba comendo um lanche. Então, por isso que eu falo muito do equilíbrio, a gente parar e pensar assim, tá, eu não vou comer uma massa caseira que eu fiz com molho gostoso, mas vai comer o quê? Vai pedir uma pizza do teleentrega? Quantas vezes por semana eu peço um lanche? Então, às vezes a gente fala que não vai comer uma massa, mas a gente acaba pedindo outras comidas que não são tão saudáveis do que a própria massa, que a gente acha que tem muito glúten. Bati bem o ovo, vou colocar um pouco de sal. E como que eu meço? A minha massa, normalmente eu coloco 3 colheres de farinha por ovo, tá? Porém, isso vai depender do tamanho do ovo e também da farinha. Então, a massa ela precisa ficar mais durinha, ela não pode ficar muito mole, porque se ela ficar muito mole, ela fica mais fácil de abrir, porque sim, hoje a gente vai abrir a massa com o rolo normal, né, na mão, para não dizer assim, ah, mas eu não tenho aquela maquininha de abrir massa, então não dá para fazer. E também, que eu estava falando, do tamanho do ovo e da umidade da farinha. Então, eu nunca coloco, por exemplo, 3 colheres de farinha por ovo de uma vez. Porque às vezes se o ovo é muito pequeno, se a massa ficar muito dura, eu também não consigo abrir ela. Então ela fica muito ruim de abrir e aí depois a gente não quer mais fazer massa. Então eu já coloquei 2 por ovo, coloquei mais uma aqui. Ó, essa daqui vai dar para colocar tranquilamente 3 colheres de farinha por ovo. E aí agora a gente vem aqui e junta tudo pra gente sovar. E aí essa massa assim a gente vai ter que dar uma sovadinha para deixá-la bem lisa. Então a gente vem aqui, fica brincando com ela até ela ficar bem lisinha. Vou juntando aqui. Vou colocar mais um pouquinho de farinha, né? Porque essa massa minha não ficou muito dura. Se ela ficar muito dura, ela fica muito ruim de abrir, ela fica ruim até de sovar. Então, se você nunca fez massa, é preferível que ela fique um pouquinho mais molinha e depois você vai deixando ela mais durinha do que você, da primeira vez, fazer durinha demais. Aí você não vai mais se animar depois de fazer porque ela fica ruim de abrir. Mesmo se eu for fazer na sua maquininha para cortar igual a gente tem, a gente precisa fazer essa parte aqui, ó, de sovar ela e deixar bem lisinha.
Mas isso é bem tranquilo, a gente fica aqui pensando um pouquinho na vida, a gente fica refletindo. E aí a massa aqui é uma coisa que a gente tem que se concentrar, prestar atenção e a gente fica focado. Fica só olhando na massa aqui, fica quase uma meditação. E a cor dela, ó, vai ficando bem amarelinha. E aí agora a gente já vai abrir, porque ela tá ficando bem lisinha já. Ó, o importante é que ela fique bem lisinha, tá? Quanto mais lisinha ela ficar, mais homogênea, mais bonita vai ficar a nossa massa depois, tá? A questão da gente não deixar a massa muito mole também tem a ver que quando a gente faz a massa, para ela não ficar muito... Como é que eu posso explicar? A gente vai ferver ela e ela fica meio molinha, ela não fica al dente, essa é a palavra, tá? Já tá pronto aqui. Vou tirar o excesso da massa aqui, ó, da mão, vou lavar. Essa minha bancada aqui, ela não é ideal. O ideal é a gente abrir numa mesa, porque aí na mesa tem mais espaço. Vamos ver como é que a gente consegue abrir aqui. Normalmente nessa bancada só façam uma massa de um ovo. Vamos ver essa daqui, ó. E aí a gente vai abrindo e vai girando. Vai girando a massa. Se você tiver dificuldade de girando assim, você vai puxando, ó. Vai fazendo um círculo para essa massa ficar redonda. E aí, se tiver alguém em casa mais forte, você pede uma ajuda aí. Pede ajuda para o marido, pede ajuda para o filho, cada um abre um pouquinho. Às vezes, da primeira vez as pessoas não gostam, mas depois todo mundo acaba gostando, porque mesmo que seja um minutinho para dizer que ajudou a abrir a massa. E aí a gente vai indo, vai fazendo esse movimento aqui, e não falta muito não, hein? E aí, às vezes, quando a bancada fica pequena, aí a gente tem que ir fazendo mais para um lado. Às vezes pode até dobrar ela um pouco aqui, né? Aí a gente abre. E aí, assim, ó, quem gosta mais de massa italiana, às vezes gosta da massa mais grossa. Quem gosta mais, quem é mais de origem alemã, gosta da massa mais fininha. Então, aqui em casa a gente gosta dela meio termo. Mas normalmente os italianos gostam dela mais grossa, da espessura dela. Se ela já está praticamente pronta, a gente vai ligar aqui o nosso fogo, a nossa água. Ligar o fogo para aquecer a água que está mais ou menos quente. E aí eu já vou picar essa massa. Tomei um suador aqui, porque está quente hoje. E está pronta aqui a nossa massa. Te levou quanto tempo? 20 minutos? Né? A gente ficou conversando um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer aqui? Pra gente fazer a nossa massa, que eu falei da farinha de trigo. A farinha de trigo, se a gente colocar, não vai ficar legal a nossa massa. E se eu congelar a massa depois de cortada, sem colocar nada aqui, o que vai acontecer? Ela vai grudar. E aí vocês já devem ter comprado alguma massa que ela vem grudada uma na outra, né? O que é normal a gente passar? Farinha de fubá, farinha de milho. Porque a farinha de milho, ela fica... ela não tem o glúten, né? Não sei se alguém, quando era criança, fez cola, por exemplo, com farinha de trigo, né? Você coloca água e farinha de trigo, põe no fogo e dá uma cola. Se fizer isso com a farinha de milho, não dá, né? Que é aquilo que eu falei que ia acontecer se a gente colocasse a nossa massa com muita farinha de trigo ali na água. Então, eu uso o fubá. Se vocês forem ver, os italianos mesmo, aqui a gente tem muita dificuldade de encontrar, tem a semolina, que ela é parecida com fubá, só que ela é mais branquinha. E ela também não deixa grudar, ela parece que fica uma areiazinha aqui. E aí agora a gente vem aqui e enrola essa massa, a gente faz quadradinha assim. E aí agora a gente vai cortar a nossa massa. E aí ela fica assim, ó, toda
furadinha aqui, ó. Enroladinha, ela fica em camadinhas. E se a gente for desenrolar ela de novo, ó, ela não gruda. Ó. Ela fica bem soltinha. E vou cortar algumas aqui pra mostrar pra vocês como ela fica bem soltinha. E aí, se você quer mais larga, mais estreitinha, você corta. Se você não quiser ela inteira, que é o talharim a gente corta inteiro, ó, que aí a massa fica mais comprida, tá? Quem não gosta inteiro, vai cortando as fatiazinhas do canto, tá? Então, a gente quer o talharim inteiro. Olha só, fica bem bonitinho. E aí, agora a gente vem aqui, ó, só faz assim, ó. E, ó, a massa fica bem soltinha, ó. Se for congelar, coloca ela num prato e deixa ela mais esparramadinha. E aí, coloca num prato, esparrama um pouquinho, deixa secar um pouquinho ou põe no freezer até congelar, né? E depois coloca num saquinho. A minha água já tá quente e agora a gente só colocar a massa para ferver. O que a gente pode fazer é pesar quantas gramas que dá essa massa aqui. Porque aqui em casa, para 2 pessoas, a gente usa umas 200 gramas de massa. Vamos ver quantas gramas que vai dar aqui. Ó, vai sobrar massa para congelar aqui, ó. Hã? Não, até que não. Tem 200 e mais isso daqui. Isso daqui eu não queria nem mexer, hein? Vai dar umas 300 gramas. E aí, ó, a gente tira aqui o máximo de farinha, mesmo a de milho, a gente tira, faz assim, ó. A massa tá soltinha, a gente vem aqui pra ferver. Essa massa aqui, ela não precisa ficar tanto tempo no fogo quanto as massas que a gente compra. Essa massa aqui, assim que levantar a fervura, no máximo mais 1 minutinho e ela tá pronta, tá? Então, vou deixar ela aqui e até ela levantar a fervura, porque tem que ser rápida, eu vou tirar essa farinha daqui. Eu vou congelar. Aí eu deixo ela secar ou pode ir direto ao freezer. Eu coloco ela um pouquinho no freezer assim, quando ela estiver congelada no freezer, aí que eu coloco num saquinho. Porque se eu colocar ela num saquinho agora, a gente acaba amassando ela. Vou pegar ela aqui, ó. Ó, e ela fica bem soltinha, ó. Pra ver de perto aqui, ó. Ainda não levantou fervura, mas ó. E fica bem amarelinha. Ela tá fervendo, essa panela, ela ferve mais pelos cantinhos, mas a massa já tá pronta. Agora a gente vai escorrer a massa. Pode ser. Pode desligar. Vai indo devagarinho, porque é bastante massa. Aí, o que acontece? Sempre que eu escorro a massa, eu guardo um pouquinho dessa água aqui. Independente do molho que eu for fazer, eu esqueci de colocar um pote embaixo ou uma xícara. Por que eu guardo um pouquinho dessa massa? Porque dependendo do molho, se eu achar que ficou com pouco molho, que eu quero um pouquinho mais de molho, eu aproveito. Olha a cor disso. Soltinho, né? Ó. Fica soltinha. Lembrando que ela não pode ficar muito molinha a massa, que aí ela não fica tão solta. E agora é só a gente colocar o molho. E eu aproveito a água da massa, se eu precisar, para colocar no molho, porque já tá temperado, né? Já tem sal ali, já tem o sabor da massa. E aí a gente pode colocar ali. Agora, o nosso molho pesto.
Olha só a cor dele. Feito hoje, né? Feito hoje. Você pode guardar na geladeira por um mês, mais ou menos num frasquinho fechado, ou você congela. E aí a gente vem aqui. Esse molho de tomate. Pode ser molho de tomate, qualquer molho que você tenha aí, né? Eu gosto de bastante. E aí a gente vem aqui. Vou colocar um pouquinho mais do molho. Vou provar um aqui para ver se eu quero mais. Molho pesto. Vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar mais uma colher aqui. É bom não exagerar porque o molho pesto... Desligar. Ele é bem forte, né? Apesar que esse nosso molho pesto eu já não coloco alho, porque aí quem quiser pode colocar alho depois também. Tá pronto. Ó, quem quiser fazer um prato bonito pode pegar e enrolar e arrumar no prato. Aqui a gente vai só colocar tudo numa travessa bem grande, porque a gente já fez uma quantidade para 2 pessoas. Vou colocar aqui um pouco de queijo parmesão ralado, não vou colocar muito, porque tá tão bonito o prato, dá até para tirar uma foto. E aí a gente vai provar. Prontinha a massa. E aí não precisa ser um talharim caseiro, né? A gente trouxe a ideia do talharim caseiro para as pessoas verem que não é tão difícil assim, né? Dá pra gente fazer uma massa em casa, a gente sabe os ingredientes que a gente está colocando. Aqui tem a massa em si, tem ovos, farinha e sal, só isso, não tem nada mais. É o nosso molho pesto, vocês vão lá no YouTube, quem não é igual a Gorete aí, que tá sempre fazendo molho pesto, está seguindo a gente aí, já sabe que tá lá. Quem não viu ainda, corre lá, dá uma conferida, que também são só ingredientes de verdade. E a cor dele, ó, fica linda. E agora a gente vai provar, né? Tá aprovado ou não? Tá aprovado? Dei um joinha. Dá um joinha aí quem gostou. E aí agora a gente vai provar, né? Vai querer provar aqui pra ver se passou? Faltou só um vinho branco aí. Já. Não, vamos provar. Depois a gente serve. Vai vir provar? Vamos provar primeiro, a gente prova depois. E aí, eu gosto de vir aqui e dar uma... E aí tem que cuidar porque fica grande a nossa massa. Só vai preparar esse mesmo. Muito bom, muito bom. Quem quiser ralar uma castanha aqui em cima pode ralar, porque lá no meu molho pesto vocês vão ver que eu não coloco castanhas. Quer me provar? Eu não gosto de colocar castanhas porque eu faço para colocar na geladeira. Então, eu acho que ele fica mais leve sem as castanhas, tá? Acho que fica mais leve. E como às vezes eu congelo e às vezes fica realmente até um mês na geladeira, dependendo da castanha, se a gente não encontrar uma castanha de qualidade, ela fica meio rançosa, tá? E eu acho que fica muito mais leve sem a castanha. Eu prefiro ralar a castanha por cima depois, na hora de preparar o prato, que daí dá um toque final e tem a castanha também. Tá bom? Fica bom, né? De novo. Deixa eu colocar aqui. Tá bom? Aprovadíssimo. Muito bom. Então essa foi a nossa receitinha de hoje. Vou pegar meu copo de água aqui, de água com limão. Divulga o canal do Instagram, divulga o canal lá do comidadeverdade.art, tá? Quando fizer as receitas, manda fotinho pra gente. Se for postar, nos marca lá, tá? E brigadão, uma linda semana para vocês. Aproveitem, cozinhem bastante com ingredientes de verdade, vale a pena. Se parece difícil, comecem que vocês vão ver os resultados, que vale muito a pena. E vocês nunca mais vão ficar preocupados em não comer massa. Vale o equilíbrio, ingredientes de verdade que vocês compram na feira
E com equilíbrio, vocês vão ver que vocês podem comer de tudo um pouco. Às vezes a gente quer comer muito de tudo, né? Vamos pelo equilíbrio, vocês vão ver que vale muito a pena. O resultado vem a galope. Vocês vão ter muito mais energia, tá? Obrigada, boa semana. Até mais.